Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Quero convidar você que não é inscrito a se inscrever nesse canal, a ouvir essa mensagem do começo ao fim, que Deus vai falar ao teu coração. A palavra de hoje para mim e para você, ela está aqui em Efésios, no capítulo 1, do versículo 16 até o versículo 20, aonde nós vamos ver o apóstolo Paulo fazendo ali uma oração para a igreja de Éfeso. Se você fosse orar hoje para a igreja, qual seria a oração? Se você fosse orar para a geração futura, você oraria para que eles fossem grandemente curados, para que eles fossem cheios do Espírito Santo, para que Deus derramasse os dons sobre a igreja? Qual seria a sua oração? E nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo orando para a igreja. Aqui no capítulo 1 de Efésios, do versículo 16 até o 20, aonde a Bíblia vai nos dizer: Não deixo de dar graças por vocês, mencionando em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. Essa foi a maneira que o apóstolo Paulo orou. Ele orou, meus amados, para que a igreja tivesse a plena revelação do conhecimento de Cristo. Nós devemos entender, meus amados, quem nós somos em Cristo Jesus. Por que o apóstolo Paulo fez essa oração? Porque se a igreja compreendesse quem ela era em Cristo, jamais as portas do inferno prevaleceriam contra a vida dela. Como a Bíblia vai nos dizer ali, meus amados, em Mateus, no capítulo 16, no versículo 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando você descobre quem você é em Cristo e você se posiciona sobre essa verdade, o diabo vai bater em retirada. Ali em 1 João, se você for ler no capítulo 4, do versículo 15 até o versículo 17, a Bíblia vai dizer que como Jesus é eu e você nesse mundo. Quando você tem essa revelação e essa verdade entra no seu coração, você não vai ser afetado, porque como Jesus não foi afetado, você não foi afetado. Como Jesus não viveu aqui, meus amados, no ministério dele enfermo, você não vai ser uma pessoa enferma. E a Bíblia está dizendo como ele é. Se a Bíblia declarasse como ele foi, já seria maravilhoso. Mas a Bíblia está dizendo como ele é. Nós somos como Jesus. Quando você compreende que você é que nem Jesus, que ele tornou você a imagem e semelhança dele, quando ele bradou, está consumado, ele derrotou o seu adversário, ele deu uma nova identidade para todo aquele que nele crê. Quando você entende essa verdade dentro do seu coração, ninguém pode levar você à derrota. Por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos 8,37 que nós somos mais que vencedores, porque nós somos como Jesus. Não importa a luta, não importa o levante, não importa, meus amados, a circunstância. No final, a vitória é nossa, em nome de Jesus. As portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a minha vida e não vão prevalecer contra a sua vida, porque está consumado. Jesus já venceu para mim e Jesus já venceu para você. E quando você tem a revelação desse pleno conhecimento de quem você é em Cristo, meus amados, você vive uma vida de vitória. Jesus diz ali em João 10:10, o diabo veio para roubar, para matar e para destruir, mas eu vim para que vocês tenham uma vida e uma vida abundante. Então Jesus Cristo veio para entregar uma vida abundante para mim e uma vida abundante para você. E essa vida nós podemos viver, meus amados, através do pleno conhecimento de quem nós somos nele. Entenda quem você é em Cristo e o diabo não vai ter poder contra a sua vida. Você vai viver a vida abundante que Jesus tem para você.
Essa era a oração do apóstolo Paulo, porque ele sabia que a igreja precisava entender quem ela era em Cristo Jesus. O maior problema que nós temos hoje é a crise de identidade. As pessoas orando e pedindo para Deus fazer aquilo que ele já fez. E isso é incredulidade. A Bíblia diz ali, Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos vencer a incredulidade através da verdade da palavra. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, a Bíblia vai dizer que o Deus desse século ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho, a verdade da palavra. O Evangelho é a boa notícia. A boa notícia é que Jesus Cristo venceu por mim e venceu por você, e pela fé no nome dele, eu e você nos tornamos uma nova criatura. Como está ali em 2 Coríntios 5,17, nós passamos a ter uma nova identidade, o nosso passado caiu por terra e nós nos tornamos uma nova criação. A natureza de Adão, ali ela cai por terra e nós passamos a ter a natureza de Cristo, o DNA de Cristo. Nós passamos a ser cordeiros de Cristo, como está ali em Romanos 8,17, e herdeiros de Deus. Quando você descobre que você é cordeiro de Cristo e herdeiro de Deus, você toma posse da sua herança. E uma vez que você recebe a sua herança, você vive a vida de vitória que Jesus tem para você. Vai haver lutas, vai haver levantes, mas você não vai ser afetado. Como Jesus dormia tranquilamente no barco no meio da tempestade, você vai dormir tranquilamente quando vier a tempestade. Por quê? Porque você está em Cristo. Entenda, a Bíblia vai dizer que aquele que ouve a palavra e coloca em prática, edificou a casa sobre a rocha. E aquele que ouve a palavra e não coloca em prática, a casa cai no momento da tempestade. Entenda, a tempestade ela veio para as duas casas, mas aqueles que estavam alicerçados em Cristo não caíram, ficaram firmes. E aqueles que só ouviram a palavra e não posicionaram sobre ela, caíram por terra. Não basta ouvir, você precisa tomar posse, colocar a palavra dentro do teu coração, abrir o teu entendimento com a verdade das Escrituras, para você viver o novo de Deus. Por isso ele vai dizer aqui em Efésios 1,18, oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Quando ele está falando aqui do olho do coração, é o olho espiritual, dentro do espírito, para que o espírito seja iluminado com a verdade da palavra. Jesus ele vai dizer em Mateus 12,34, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai, porque o que sai está dentro do coração. Então, quando a verdade da palavra entra dentro do teu coração, em vez de você ser contaminado, você é abençoado com a verdade das Escrituras. Quando você coloca a palavra dentro do teu coração, você se torna mais que vencedor. É o que diz ali em Provérbios 4:23, guarde o seu coração, porque dele depende toda a vida. Então coloque a palavra de Deus dentro do teu coração e você vai ser abençoado. Coloque a verdade. Você coloca a verdade dentro do teu coração, não é o coração carnal, mas é o coração espiritual. Você coloca a verdade, a palavra dentro do coração, pela meditação na palavra, pela fé, entendendo quem você é em Cristo. Se Deus diz que você é um mais que vencedor, então imagine você vencendo todas as batalhas. Se a Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus você já foi curado, então imagine você curado. Doutrine a tua mente a acreditar nessa verdade, através da fé, declarando a palavra, declarando, eu já estou sarado pelas pisaduras de Jesus, eu sou uma nova criação. 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos a mente de Cristo. Então não há depressão na mente de Cristo. Então declare, eu tenho a mente de Cristo, a minha mente é saudável, a minha mente é como a mente de Jesus. Se você entregou a sua vida a Cristo, você se tornou uma nova criação e você tem tudo isso. E você precisa descobrir que essa herança já é sua. Se você não fez isso ainda, só basta você se arrepender, reconhecer que você precisa do Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, entregar a Ele de todo o coração, que você vai se tornar uma nova criatura pela fé. Onde a Bíblia diz em Romanos 1,17 que o justo viverá pela fé. E continuando aqui, meus amados, no versículo 18, onde ele vai dizer que o olhar do nosso coração seja iluminado, ele vai dizer a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele vos chamou, a riqueza da gloriosa herança nos santos. Há uma gloriosa herança nos santos em Cristo Jesus. Efésios 1:3 diz que todas as bênçãos espirituais
já nos foram concedidas. Eu e você estamos debaixo da bênção. Ninguém mais pode nos amaldiçoar porque nós fomos abençoados em Cristo. Ali em Números 23, no momento que Balaão ali vai amaldiçoar o povo a pedido de Balaque, por 3 vezes ele não consegue amaldiçoar. E ele declara, ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoou. E a Bíblia diz em Efésios 1:3 que nós somos abençoados em Cristo Jesus. Ainda que o inferno inteiro se levante contra nós, ele não pode amaldiçoar a nossa vida, porque em Cristo Jesus nós temos a liberdade. Em Cristo Jesus nós estamos livres. Jesus diz em João 8:36, se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Então Cristo nos libertou e nós somos livres de verdade. Toda a riqueza concedida em Cristo é minha e é sua, e nós acessamos pela fé. Nós somos cordeiros de Cristo e herdeiros de Deus. Por isso, no momento da oração do Pai Nosso, momento ali que Jesus foi ensinar os discípulos a orar, ele diz, Pai Nosso, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. No céu não há falta, no céu não há escassez, no céu não há enfermidade. E a Bíblia diz ali, meus amados, em Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 16 até o 18, que nós ligarmos aqui na terra será ligado nos céus. Amém? João 14:12, Jesus diz, quem crê nele vai fazer as mesmas obras que ele fez e obra ainda maiores. Se Jesus Cristo diz, se você crer, será possível para você. Marcos 9:23 diz que tudo é possível ao que crê. Continuando aqui no versículo 19, onde vai dizer, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Essa força poderosa atuando em nós é o Espírito Santo. A Bíblia diz, meus amados, que nós estamos cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer, fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Quando você se fortalece no poder do Espírito Santo de Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Por quê? Porque o poder do Espírito está em mim, o poder do Espírito está em você. A Bíblia vai dizer, meus amados, que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou imaginamos, segundo o poder que opera em nós. E esse poder é o Espírito Santo, que habita na minha vida, que habita na sua vida, que habita na vida de todo aquele que nele crê. Está escrito aqui em Efésios 3:20. E para finalizar, o versículo 20 vai dizer, ó, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar à direita de Deus nas regiões celestiais. A Bíblia vai dizer também que nós fomos, meus amados, colocados para reinar com Cristo. A Bíblia diz que Jesus nos colocou assentado com ele ali em Efésios 2:6 e a Bíblia nos diz também em Romanos 5:17 que Deus deu poder para nós reinarmos em vida, porque Deus nos tornou um com ele em Cristo Jesus. Na ressurreição de Cristo está a minha vitória e a sua vitória. Se você for estudar ali o capítulo 6 de Romanos, você vai ver que nós que cremos em Cristo, nós somos crucificados com ele e ressuscitamos nele uma nova criação. A nossa velha natureza, ela foi sepultada em Cristo e nós nascemos com a nova natureza, com uma nova identidade em Cristo Jesus. Então receba a sua herança pela fé em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês. Pai, eu oro por todos que ouviram e receberam essa palavra. Que o coração deles seja iluminado com essa verdade, que eles venham tomar posse, que eles venham compreender verdadeiramente quem eles são em Ti. A Sua palavra diz que nós somos mais que vencedores. A Sua palavra diz que assim como o Senhor é Jesus, somos nós nesse mundo. Sua palavra diz que se nós crermos em Ti, nós vamos fazer os mesmos sinais e obra ainda maiores. Então nós cremos, nós tomamos posse. Aonde a Sua palavra diz que nós somos cordeiros Seu, Jesus, e herdeiros de Deus. Então, pela fé em Teu nome, nós tomamos posse e recebemos toda herança. Nós recebemos a vida abundante que o Senhor veio trazer para nós, pela fé. Porque o sobrador está consumado. A nossa vitória já aconteceu em Teu nome, Jesus. Amém.